Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom é poder mais uma vez ter este grande privilégio de poder estar neste lugar para estudar a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Capítulo 11, a nossa apostila, a página 37. Hoje nós vamos ver as duas testemunhas e a sétima trombeta que se encontra neste capítulo 11 do livro de Apocalipse. Nós poderíamos dizer, irmãos, que este capítulo 11 ele é um esboço do livro de Apocalipse. Aqui nós vamos ver o templo, as duas testemunhas, a besta que é o anticristo, as testemunhas são martirizadas, a ressurreição dessas duas testemunhas, Jerusalém é julgada e o grande coral de Aleluia. Versículo 1 e 2. Capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado aos gentios, estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Irmãos, nós já temos aprendido que todas as vezes que nós vemos cana na Bíblia, né, quando nós vemos alguém medindo alguma coisa, tem a ver com o juízo de Deus sobre aquele lugar. E certamente Deus está para trazer um juízo sobre este lugar que está sendo medido. Nós vemos aqui que era um templo. Na Bíblia nós temos vários templos. Nós temos o templo de Salomão, né? Não pode ser ele, porque esse templo foi destruído no ano 583 a.C. O outro templo que nós temos também não pode ser, é o templo de Zorobabel, porque os irmãos, nós que estudamos um pouco sobre a história de Israel, nós vimos que este foi destruído por um homem chamado Antíoco Epifano, no ano 186 a.C. Será então que este é o templo de Herodes? Nos lembra que Herodes também havia construído um templo? Não é, porque foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Também não é o templo do milênio, porque ainda não estamos lidando com o milênio, né? E a igreja é o templo do Espírito Santo, mas também não é, porque o templo como igreja não é medida nesse caso. E também não é o templo no sentido individual, né, que é o corpo do cristão. Mas então entendemos que vai haver ali um templo que será construído durante a tribulação, né? E alguém diz que esses materiais já estão sendo armazenados. Na verdade já estão todos lá. Inclusive dizem que crianças estão sendo treinadas para assumir o papel de sacerdote. É interessante isso, né? Mas aqui nós estamos diante de uma passagem que trata de um templo que vai ser construído durante a tribulação. Versículo 3 em diante. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem, né? Então nós vemos aqui, irmãos, duas testemunhas. E certamente, irmãos, nós, hoje, nós que recebemos o poder do Espírito Santo, nós somos o quê? De Jesus Cristo. O que nós somos? Testemunhas, né? O próprio Jesus Cristo disse
aos seus apóstolos, né? Em Atos, no capítulo 1, recebereis poder do alto e ser-me-eis minha testemunha. Né? E aqui, irmãos, é interessante que nós temos visto Deus derramando sobre a terra o seu juízo. Mas o nosso Deus, irmãos, é tão misericordioso que até nos últimos momentos, Ele está procurando alcançar o povo. E aqui Ele envia duas testemunhas. As vestimentas dessas duas testemunhas eram de pano de saco. Né? Certamente significa juízo, mas também significa lamentação. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus estava para trazer juízo sobre uma nação, o que o povo fazia? Se vestia de saco, jogava cinza. Os irmãos lembram lá de um homem chamado Jonas, sim ou não? Lembra? O que aconteceu? Jonas, ele foi para uma cidade chamada Nínive e ele começou a anunciar a destruição daquela cidade. E o que o rei fez? O rei se vestiu de saco, decretou jejum. Né? Exatamente, não é? Demonstrando tristeza. E aqui essas testemunhas estão vestidas de pano de saco, simbolizando, né, juízo, mas também uma questão de arrependimento. E aqui foi dado a eles o quê? Poder para fechar o céu e converter as águas em sangue. Será que é fácil, irmãos, fechar o céu, no sentido que está falando aqui, para que não chova? Será que é fácil? Será que existe alguém que pode fazer isso, de fechar o céu? Só Deus, né? Só Deus, né? Por que será, irmãos, que era necessário essas duas testemunhas mostrar tanto poder assim? Para o povo realmente crer que eles são enviados de Deus? Sim, né? E também o converter água em sangue. Os irmãos lembram que Moisés, quando ele foi chamado para tirar o povo do Egito, tinha uma dessas pragas lá? Tinha. Converteu a água em sangue. Então, demonstrando para o povo que realmente aqueles eram profeta de Deus, não é? Porque o inimigo, irmãos, não pode fazer essas coisas. Inclusive os magos lá tentaram, né? Transformaram água em sangue? Não. Sim ou não? Não. Irmãos, lembram da praga? Não conseguiram, né? Fizeram de uma forma limitada, mas não como Moisés havia feito. E aqui nós vemos a minha o quê? Oliveira, não é? Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor na terra. E nós sabemos, irmãos, que oliveira, não é, produz azeite, e azeite é um dos símbolos do Espírito Santo, não é isso? E candeeiro é a luz de Deus, não é? Existem, irmãos, grandes debates sobre quem são esses homens. Uns dizem ser Elias e Moisés, outros Enoque e Elias. O que os irmãos acham, irmãos? Será que nós temos... Nós podemos fazer suposições. Sim, podemos especular, não é, Dito? E por que poderia ser Elias e Moisés? Alguém pode falar alguma coisa sobre isso? Eu penso que porque a Bíblia relata que nenhum dos dois morreu. Elias foi trasladado, não é? Moisés morreu, Moisés né? morreu, mas não encontrou o corpo. Isso. Né? Enoque também não morreu, ele não experimentou a morte, ele foi transladado, não é isso? Então, existem aqueles que dizem que é Elias e Moisés, porque Elias fechou os céus, lembra? Quando ele profetizou que não ia chover. Não ia chover. E Moisés foi aquele que transformou água em sangue, não é isso? Então, eles creem que seja esses dois. Outros que creem que seja Elias e Enoque é porque nenhum dos dois experimentaram a morte. E eles vão aqui experimentar a morte para experimentar a ressurreição. Mas poderíamos usar o argumento contra isso, porque todo mundo vai morrer? A Bíblia fala que todo mundo vai morrer? Vai, ué. Vai? Morrer, lá. Não, Todo mundo morreu vai o corpo. Não. Serão arrebatados, ué. A igreja vai ser arrebatada. Quem estiver vivo não vai experimentar a a morte física, será arrebatado. Arrebatado. Então,